Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma Fast Lesson. O meu grande amigo José Carlos pediu para que nós explanássemos mais sobre o osciloscópio virtual do Isis Proteus. Então por esse motivo estou gravando esta Fast Lesson, porque provavelmente muitos têm dúvida de como utilizar o osciloscópio virtual aqui do Proteus. E o bacana é que se você dominar a utilização do osciloscópio virtual aqui no Isis, ficará muito mais fácil de utilizar um osciloscópio na prática. Então, segura aí! Estou com um projeto vazio aqui no Isis Proteus. A primeira coisa que é interessante entendermos é a diferença entre uma simulação dinâmica e uma simulação estática. Uma simulação estática é aquela em que geramos os gráficos pertinentes aos sinais que estamos observando. Ou seja, se eu fizer uma análise gráfica aqui no Isis Proteus, aqui em Graph Mode, por exemplo, Analog, e gerar o gráfico para isso, estarei fazendo uma análise estática. Entretanto, se eu utilizar o osciloscópio virtual, e eu posso modificar a forma de onda em tempo real, aqui enquanto está executando a simulação, estamos efetuando uma simulação dinâmica, que é uma simulação muito semelhante a estar fazendo testes no circuito prático. Vamos gerar uma forma de onda bem simples aqui para um primeiro teste. Vamos pegar aqui em Generators Mode, vamos pegar Pulse. E Pulse é a nossa onda quadrada aqui. Vamos colocar um High Voltage de 5 volts e vamos configurar aqui o seu Duty Cycle. Vamos deixar em 50% e uma frequência de uns 100 Hz pode ser. Vamos colocar aqui 100 Hz. Ok. Podemos dar um nome para este gerador. Vamos colocar Square. Square de onda quadrada. E aí podemos pegar aqui o osciloscópio em Virtual Instruments Mode. E com o tempo eu vou passando todos os instrumentos do Isis Proteus, além de passar mais dicas, mais sacadas deste software incrível. Vamos demonstrando aos poucos todos os seus recursos para que a galera toda fique craque neste software. A ideia é essa dessa série de vídeos sobre o Proteus, beleza? Então eu conecto aqui o osciloscópio do Proteus. Como vocês podem ver, ele tem 4 canais. Então é bastante útil que podemos estar analisando 4 sinais ao mesmo tempo e numa simulação dinâmica aqui no Isis. Dando um play para simular, ele abre o software, abre o virtual, o Digital Oscilloscope, e aí está, sem nenhuma surpresa, a nossa onda quadrada. A primeira coisa é configurar para DC. Vejam aqui que temos o canal A, os controles do canal A, canal B, C e D, que são os 4 canais. Temos o trigger para trigar o sinal, exatamente como nos osciloscópios tradicionais, e temos aqui o nosso recurso horizontal, que selecionamos o nosso tipo de fonte, aqui um dos 4 canais, e a posição. Vamos primeiro configurar aqui a amplitude do canal. Vamos colocar em DC, e aí percebam que ele está fora do trigger. Para trigar aqui é no level de trigger, eu só movimento aqui e o sinal está trigado novamente. Temos aqui a escala. Estamos em 5 volts por divisão, como podem ver aqui nesta setinha do canal A. Colocando em 2, estamos em 2 volts por divisão. O que isso significa? Você tem que ter a consciência de que esse osciloscópio aqui do Isis, ele se comporta muito semelhante a um osciloscópio analógico, com exceção dos cursores que temos aqui. Clicando em Cursors, podemos selecionar aqui e medir qualquer ponto do sistema. Já vamos dar uma olhada nos cursores. Mas se não utilizarmos os cursores, na prática ele funciona exatamente como um bom e velho osciloscópio analógico. Então 2 volts por divisão significa que cada divisão aqui, que são essas quadrículas, cada quadrícula equivale a 2 volts. Então tenho amplitude de 2 volts nesse ponto aqui, mais 2 volts neste ponto aqui que é 4 volts, e aqui mais 1 volt. Ou seja, 4 mais 1, a amplitude de 5 volts, que foi a que configuramos para esta forma de onda. E outro ponto é aqui
a escala horizontal, que está em 1 milivolt, aliás, 1 milissegundo, perdão, temporal, então 1 milissegundo por divisão. Cada quadrícula tem 1 milissegundo. A nossa frequência foi igual a 100 Hz. Vamos contar quantas quadrículas tem este período e podemos calcular a frequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milissegundos. Pegando a calculadora, 10 milissegundos. E a frequência é inversamente proporcional ao período, ou seja, 1 sobre isso dá 100, que é a frequência de 100 Hz. Então a análise é basicamente essa. Você tem que imaginar um osciloscópio analógico em sua frente, e aí cada quadrícula corresponde à divisão configurada aqui, como estou demonstrando. Se colocar aqui 5 milivolts, 5 milissegundos por divisão, temos aqui em cada quadrícula 5 milissegundos. E aí o período, 5 mais 5, 10, fecha os 100 Hz. E se medirmos com o cursor, vamos colocar em 2 milissegundos por divisão, pegar os cursores, clicando aqui nesta opção. Eu tenho aqui os 10 milissegundos. E aqui é o zero. Vejam que temos 0 segundos aqui. Se eu clicar com a esquerda do mouse, eu marco um cursor. Caminho aqui em 10 milissegundos, eu marco um segundo cursor. Se eu quiser medir a amplitude, eu venho acima do zero para esta forma de onda. Então, acima do zero até a borda de subida, temos ali 5 volts. Então, essa é a análise que tem que ser feita. Desligando os cursores, podemos utilizar o recurso de One Shot, que é aquele trigger único que ele dá no osciloscópio, exatamente como o osciloscópio prático, mas eu normalmente deixo aqui em automático. Aí tem a borda de subida e a borda de descida, que podemos estar invertendo aqui, e também AC e DC. Vamos colocar uma segunda forma de onda aqui. Pegando aqui em Generators Mode, vamos pegar um Sine, onda senoidal. Vamos dar o nome para este gerador de Sine. Zero offset, amplitude, vamos colocar uns 2 volts, frequência 200 Hz. Damos um OK. Vamos com o canal B, play para simular. Nossa senoide está aqui e agora os controles do canal B, Channel B. Eu deixo em AC, pois é uma senoide. E a amplitude 2. Se eu colocar aqui a amplitude em 2 volts por divisão, vejam que está correto, pois temos aqui o zero. Lembrando que estamos com um offset igual a zero, então o centro da senoide será no eixo zero. E aqui, cada quadrícula vale 2, então aqui é 2 volts e aqui é menos 2. Observando com o cursor, vejam que a linha azul ele mostra 2 volts aqui. E aqui embaixo menos 2 volts. Então está coerente. Eu posso desligar o canal colocando em off, ou verificar onde é o zero dele colocando aqui em ground. Isso é exatamente como um osciloscópio na prática. Se eu quiser movimentar essa forma de onda para comparar as duas, uma em cima da outra, eu só mexo aqui em Position. Bem simples de movimentar. A do canal A ou a do canal B. Position. Eu posso movimentar a posição horizontal, deslocando o eixo horizontal. E se eu não quiser ver os outros canais, eu posso desligar os dois canais, o C e o D, e ficar apenas com o A e o B, que são os canais que estamos analisando aqui. Então vamos supor que eu queira variar a amplitude do canal B, da forma de onda do canal B. Variar a amplitude em tempo real. Vamos para isso pegar um amplificador operacional, escrevendo opamp. Na busca vamos pegar o genérico aqui do Proteus e vamos pegar um potenciômetro.
o potenciômetro da biblioteca ativa para eu poder modificar sua resistência dinamicamente. Então, pot HG. Damos um OK. Vamos ligar esse operacional como buffer. Na entrada, vamos colocar o potenciômetro. O centro do potenciômetro vai para a entrada do operacional, entrada não inversora, e o outro extremo vai para o ground. E a nossa senoide entra neste ponto aqui. Vamos colocar o valor de uns 100 kΩ e ligar no osciloscópio. Dando um play para simular. Percebam agora que a nossa forma de onda está em 50% de amplitude. Temos aqui 2 volts por divisão e a nossa senoide está em uma única quadrícula. Se eu colocar ground, vejam que o nosso ground está praticamente centralizado. Vamos posicionar aqui neste ponto. Coloque em AC de novo e aí está. À medida que eu for movendo aqui o nosso potenciômetro, eu estarei modificando a amplitude dessa senoide. Eu posso medir isso em tempo real aqui no Isis. Isso que é bem interessante nessa análise dinâmica. Por exemplo, no LTSpice não é possível fazer simulações dinâmicas, apenas simulações estáticas a partir dos gráficos. E aqui no Isis Proteus podemos utilizar o osciloscópio para isso. E com isso já verificamos que, utilizando esse buffer, que tem uma alta impedância de entrada e uma impedância de saída baixíssima, clássico de amplificadores operacionais, podemos estar controlando a amplitude de uma senoide com o potenciômetro. Obviamente, se eu reduzir aqui a resistência, eu reduzo de tal forma que estarei zerando a minha senoide para o ground, quando estiver em 0%. E todas essas análises você pode estar fazendo. Então pratique bastante a utilização do osciloscópio do Isis, pois será de grande utilidade para você que ainda não tem um osciloscópio, por exemplo, e pretende comprar, vai ficar craque no uso do osciloscópio real apenas pela prática da simulação dinâmica aqui deste instrumento fabuloso do nosso Isis Proteus, beleza? Então essa foi mais uma Fast Lesson atendendo pedidos. Se ainda restaram dúvidas, comente aqui embaixo, deixe o seu feedback. Também solicite mais Fast Lessons com a hashtag FastLesson, que podemos estar atendendo o mais breve possível. Como sempre, estamos lendo todos os comentários e o seu feedback é muito importante. Então comente aqui embaixo o que está achando do canal. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, mas não esquece de dar o seu like no vídeo, nos seguir nas demais redes sociais e compartilhar o conteúdo com todo mundo. Aqui tem vídeo praticamente todo dia. Aquele abraço e até a próxima!